Fala galera do canal, trazendo mais um conteúdo de futebol para vocês. E o tema do vídeo de hoje é coisas que só acontecem com o Botafogo. É impressionante que um futebol, um esporte que é jogado em praticamente todos os países do mundo, existem coisas que só acontecem com esse time. É algo assim inacreditável. O que aconteceu com o Botafogo nesse último jogo contra o Palmeiras é algo assim impressionante. O Botafogo vem liderando o campeonato de ponta a ponta desde o comecinho, fez um belíssimo primeiro turno, muito merecido, um futebol muito vistoso, futebol ofensivo, um futebol que muitas das vezes foi até o melhor futebol de um time brasileiro nessa temporada, era no Botafogo. E parece que as coisas mudaram da água para o vinho. E esse último jogo entre Botafogo e Palmeiras mostra muito bem isso. O Botafogo começa ali dando a sensação que daria uma resposta em relação ao seu penúltimo jogo contra o Cuiabá. Perdeu em casa de 1-0 contra um time que estava brigando, que está brigando contra o rebaixamento. Então foi um baque muito grande já ali. O Botafogo já vem de jogos ruins, perdendo pontos ali. Então perde para o Cuiabá, pega o Palmeiras num jogo ali, aquele característico jogo de 6 pontos, porque você ganha 3 e deixa que seu adversário ali na briga pelo título não ganhe os seus 3 pontos. E o Botafogo começa o jogo ali muito bem, dando uma resposta. Faz 1-0, continua muito bem, perde chance de fazer o segundo, faz o 2-0, continua muito bem, quase faz o terceiro, depois vai e faz o 3-0, teve chance de fazer o quarto, não fez. Ou seja, o Botafogo no primeiro tempo, que foi só dele, muito merecido o resultado do primeiro tempo, o Botafogo fez 3-0, podendo ter feito 4 ou 5 gols. Se o primeiro tempo daquele jogo acaba 5-0 no Botafogo, não seria nenhuma loucura. O Botafogo produziu, jogou por onde para fazer 4 ou 5 gols. Vírgula aí, porque o segundo tempo foi algo assombroso. O que aconteceu com o Botafogo no segundo tempo foi algo assim, meio que maluco. Por que eu digo isso? O Botafogo vem para o segundo tempo, ganhando um jogo de 3-0 dentro de casa. O Palmeiras, agora é mérito muito do Abel, porque o Abel Ferreira conseguiu organizar o seu time sem fazer nenhuma alteração. Ele não fez nenhuma alteração no intervalo, manteve os mesmos 11 jogadores, voltou para o segundo tempo e o que mudou foi a mentalidade. A mentalidade da equipe do Palmeiras para o segundo tempo era totalmente diferente. A equipe que estava pouco inspirada na primeira etapa, na segunda etapa, voltou e voltou com tudo. E teve um líder. E esse líder foi um garoto de 17 anos. Endrick liderou. O que Endrick jogou nesse segundo tempo foi algo assombroso. Endrick foi o dono da segunda etapa. Fez 2 gols, participou do lance do terceiro gol, enfim. Jogou muito. E o Palmeiras venceu o jogo, teve a expulsão do Adrielson, um lance polêmico, um lance ali muito interpretativo, teve o auxílio do VAR para o árbitro decidir. O árbitro não tinha dado nenhum cartão amarelo ali e com o VAR decidiu dar o cartão vermelho. Eu acho que é um lance ali bem difícil, porém eu não daria o cartão vermelho. Eu acho ali que era um lance que caberia somente o amarelo. O vermelho eu achei um exagero, mas não justifica a pipocada do Botafogo. O Botafogo pipocou. Literalmente pipocou. Na expulsão do Adrielson, o Botafogo ainda estava vencendo por 3-1. Teve um pênalti logo em seguida a favor, aos 38 minutos do segundo tempo. O Botafogo teve um pênalti a favor que o Tiquinho perdeu, seu grande artilheiro,
craque do campeonato, ele teve a chance de fazer 4-1 Botafogo, faltando ali 7 minutos mais os acréscimos para acabar o jogo, ou seja, praticamente iria liquidar a partida. Ele erra, Everton pega, pênalti totalmente telegrafado, Everton foi lá e pegou, e o Palmeiras, ele não foi omisso. Abel, praticamente simultaneamente, a defesa do Everton no pênalti, já chama o Flaco Lopes e acredita que tem como fazer uma coisa de diferente. E conseguiu fazer. O Flaco Lopes entra bem, faz o terceiro gol, e depois no quarto gol, o gol do Murilo. No último lance, nos apagar das luzes, Palmeiras consegue o quarto gol, gol da vitória, uma vitória épica, uma virada ali que estava 3-0, virou 4-3, então é uma virada que coloca o Palmeiras de vez na briga pelo título, uma virada que pelo segundo tempo, sim, foi muito merecida, uma virada que para abrir os olhos do Botafogo. Por quê? O Botafogo, ele depois da saída do Luiz Castro, fez alguns bons jogos ali com o Caçapa, não manteve, trouxe o Bruno Lage chegou no Brasil e não soube entender que era só fazer o simples, o feijão com arroz, que o time do Botafogo iria continuar ganhando as suas partidas. Não, ele quis inventar, quis colocar as características dele no time do Botafogo e não deu certo. E o Botafogo demorou para entender que ele não deu certo. Trocou, acho que demorou para trocar, e o resultado é esse. Palmeiras, 3 pontos atrás do Botafogo, na cola. O Botafogo aí tem um jogo a menos, mas esse jogo a menos, a gente vale ressaltar que é um jogo a menos contra o Fortaleza lá no Castelão, então não um jogo a menos fácil de se ganhar, e tá tudo aberto. Um título que era praticamente dado ao Botafogo, o Botafogo conseguiu abrir essa disputa pelo título brasileiro para pelo menos mais 2 equipes, porque além do Palmeiras tem o Bragantino, que está ali também com um jogo a menos. Se o Bragantino vence o jogo a menos, o Botafogo perde o jogo a menos, o Bragantino fica ali 1 ponto atrás do Botafogo. Então vale ressaltar que o Bragantino também está na briga. Ou seja, a briga ali é Botafogo, Palmeiras e Red Bull Bragantino. O Botafogo conseguiu colocar esses 2 times na briga. Título na mão do Botafogo. E eles conseguiram fazer isso. Agora tem uma reta final de brasileiro complicadíssima, jogos dificílimos, porém, com tudo que eu já falei aqui, o Botafogo ainda só depende dele. Se o Botafogo conseguir fazer o seu dever de casa, ele vai conseguir ser campeão brasileiro. Porém, a torcida do Botafogo não aguenta mais. A torcida do Botafogo está enlouquecida com que esse time consegue sempre aprontar. Os torcedores botafoguenses não merecem essas coisas que acontecem no Botafogo. Coisas que só acontecem com o Botafogo. É isso aí, foi mais um vídeo. Já peço o seu like, deixe aí seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram. Tamo junto, até a próxima. Falou, falou.